Permite, eu só queria fazer uma intervenção Pois não. rapidamente. Pois não. Na sexta-feira passada, o exemplar servidor Edson, que aqui nos acompanha, entrou em contato comigo dizendo que tinha recebido um recurso contra o arquivamento de uma notícia de fato encaminhada pela recorrente à Promotoria de Direitos Humanos, especificamente da Saúde Pública. E ela questionava deficiências no edital em relação a um concurso que aconteceria no sábado. Pois não. Sábado passado, um dia depois da interposição do recurso, né? Pois não. E ele disse, evidentemente, que já não daria mais tempo para a inclusão na pauta desta reunião. O Conselho e a sua estrutura, no que diz respeito aos servidores, e o Edson aqui nos acompanha a qualquer momento, se quiser me interromper e fazer algum esclarecimento. Edson, a palavra também está franqueada a você, se você está nos ouvindo. Ele disse que o Conselho não teria condições e caberia a mim fazer uma avaliação a respeito da pertinência, da urgência, mas de qualquer modo o recurso foi interposto na sexta, o concurso foi realizado no sábado e a reunião hoje, né? Então eu só quero informar a todos que eu chamei o processo, ele falou, não, o senhor nem precisa fazer agora, se for o caso, porque não vai dar para incluir na próxima reunião. Mas eu examinei, achei que era o caso mesmo de homologar o arquivamento, lancei o meu voto, a minha manifestação. Certamente não houve tempo hábil para a inclusão hoje, mas eu quero compartilhar com todos uma situação, para mim, absolutamente singular, absolutamente inusual. Eu não sei se os colegas mais experientes, em especial o Juliotti, que já teve outras passagens aqui, ponto, enfim, se isso acontece, né? Eu fiquei muito na dúvida de como proceder. Não em relação ao voto, que votei imediatamente, mas ele diz, doutor Bonilha, se o senhor achar que tem alguma urgência e a gente vai fazer isso para terça-feira, mas já não daria mais tempo. Então, fiquei, de fato, estou apenas informando a esse colegiado o que se passou, não é? Aguardo, eventualmente, alguma orientação de como devemos nos comportar, acaso isso venha a acontecer, mas fiz questão de participá-los de que isso me envolveu, aconteceu comigo na última sexta-feira. Era isso. Pois não. Muito obrigado, doutor Bonilha. Bom, o processo destaque, doutor Jurandir, não é? Do pleno, né? Há mais algum, não? Eu destaquei um caso de turma para o pleno. É um caso simples, mas alguma questão jurídica aqui, relativa à improbidade, dolo, culpa, e eu achei melhor trazer o julgamento de todos, até para compartilhar com todos os colegas, membros desse conselho, o conhecimento a respeito do tema. Perfeito. É o meu caso também, doutor João. Ele também era um caso de turma e eu resolvi trazer para o pleno, em razão das peculiaridades desse caso aqui, em que eu concordei com o arquivamento, mas eu fiz algumas recomendações, umas observações para o promotor, né? Pois não. Então, eu gostaria de colocar essa questão aí para que os colegas também pudessem externar as suas opiniões. Perfeito. Eu também tenho um caso que eu trouxe a apreciação do pleno, não pela complexidade, mas pela pessoa envolvida, que é o governador do estado. Eu pedi para mandar cópia aos colegas. É o 29.0001.018.33/24/2021. Bom, doutora Tatiana, bom, há mais alguns? São só os três? Presidente, mais algum destaque? Não? São esses os destaques, mas parece que o doutor Marco Antônio está com a mão levantada. Ele tinha pedido a vista de um processo, eu não sei se ele trouxe a julgamento. Pois não, doutor Marco Antônio. Perdão, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, eu trouxe um voto divergente, eu não sei se está pautado hoje, acho que está pautado, porque eu recebi. Pois não. É o número 015-0615-2021-22,
o doutor Marsura? Bom, vamos. É voto da turma também. É o mesmo voto, doutor Marsura? Não. Não. É um voto que eu proferi, mas que sim, mas eu digo, era não da sei sessão anterior, ele pediu vista e agora ele está trazendo o perdão. Tá. parecer dele, o voto dele. Pois não. Doutora Tatiana, vamos encaminhar. Qual seria o primeiro? Como o senhor quiser, doutor João. Todos vieram para o pleno, então o senhor pode encaminhar qualquer um deles. Bom, na sequência de não sei como se faz. Sinceramente, Vamos aqui pela ordem que está no SEI. Isso, pois não, melhor. Mais fácil. Acho que sou eu, né? Pela ordem do SEI, é o processo 29. Aqui, pelo que eles encaminharam, seria o Dr. Calil, 66069900000310, dígito 20. Então, podemos passar, então, à apreciação do voto? Apresentação do voto. Pois não, estou com a palavra, então? Sim, por gentileza, doutor Calil. Pois não. Cumprimento o senhor Procurador-Geral de Justiça em Exercício, doutor João Machado de Araújo Neto, cumprimento nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Cudo, em cuja pessoa peço pena para cumprimentar os demais integrantes desse colegiado. Esse é um caso em que o GEDUC de Ribeirão Preto formulou uma representação que diz respeito à questão de aplicação de testes em escolas. E eu vou pedir vênia para ler o meu voto. Um pouco longo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, o representante, o número é esse que eu falei, o representante é o promotor de justiça do GEDUC, do núcleo de Ribeirão Preto, representado João Agripino da Costa Dora Júnior, governador do estado de São Paulo. Notícia de fato, contaminação em escolas estaduais e de rede privada, alegada omissão, não adoção do sistema de testagem e rastreamento como política de saúde pública para o controle da disseminação da pandemia. Ato de improbidade não evidenciado, arquivamento. Trata-se de notícia de fato apresentada pelo digno promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial em Educação, GEDUC, Núcleo Ribeirão Preto, doutor Naú Luiz Felca, em face do governador do estado de São Paulo, em razão da alegada não adoção de medidas para controle da contaminação e enfrentamento da pandemia de Covid-19, especial testagem prévia e rastreamento do vírus na área de educação e das aulas e atividades presenciais. Baseou-se o autor da representação em estudos feitos pelos professores da USP de Ribeirão Preto, Dr. Domingos Alves, Dalton da Silva Amorim e Adriana Moreno, que recomendavam o uso de um protocolo denominado TRIS, relativo à testagem larga escala para prevenir a contaminação. Apontou que nos autos do inquérito civil número 14.1149, 000011/22, IFEM 8, em decorrência de casos de contaminação de professor, escola estadual, Dr. Alberto José Gonçalves, de proporções físicas consideráveis, mais de 20 mil quadrados, para atendimento de tempo expressivo, mais de 1.600 alunos matriculados em ensinos fundamental e médio em 2 períodos. Ao responder às indagações do GEDUC, Núcleo de Ribeirão Preto, esclareceu a direção que procedeu à comunicação à Secretaria Municipal de Saúde, ES Campos Elite, do corpo docente. Resposta no sentido de que cada contactante deveria procurar uma unidade de saúde mais próxima que se mostra e evidencia indiferença com o rastreamento e testagem dos contactantes. Importância para quem deseja realizar o controle da pandemia. E vivendo estabelecimento nas normativas do governo do Estado e da Secretaria Estadual de Educação, bem como no manual Volta às Aulas Seguras 2021.
acrescentando que há vários procedimentos instalados pela especiação do tema, o que revela não ser caso isolado. Instruído os ofícios de Procuradoria Geral de Justiça, dando conta das medidas que estavam sendo adotadas para o combate à epidemia de Covid-19 e sobrevindo à promoção do arquivamento. Esses, em resumo, a promoção do arquivamento deve ser homologada. Não há dúvidas de que o gestor público pode ser responsabilizado diante de omissão dolosa no dever de zelar pela garantia de direitos fundamentais do cidadão, com a vida, a saúde, que supera os limites da mera discricionariedade. Todavia, como bem observado na manifestação do seu procurador de justiça, não se vislumbra a presença de indícios da ocorrência do suposto ato de improbidade administrativa de responsabilidade do governador de Estado, a teor do que dispõe o artigo da lei. Conforme a resolução SEDUC 2021, dados vários sanitários para a proteção da população, tais como a regra do distanciamento mínimo, uso de máscaras, aferição de temperatura na entrada dos prédios escolares, higienização das mãos, ventilação e higienização de ambientes, identificação e monitoramento dos casos suspeitos e confirmados, bem como de seus contactantes. Ainda segundo informações, foi criado o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para o Covid-19, CIMED, para evitar surtos e gerenciar possíveis contágios no sistema escolar do Estado de São Paulo. E o cruzamento de bases de dados da saúde do CIVEP-GRIPE e do ESUS notifica as notificações realizadas no CIMED e suscitados sistemas como casos positivos para a Covid são classificados como casos confirmados. Considera ainda que a Secretaria de Educação de São Paulo, né, está com 32 testes rápidos de antígeno apontados por especialistas como que oferece o melhor custo-benefício, considerando que o teste padrão ouro, o RT-PCR, existe uma estrutura laboratorial para análise e envolve custos e liberação de resultados. O teste oferece grau de confiabilidade próximo ao do RT-PCR, porém a menor custo. O resultado é liberado em aproximadamente 15 minutos, detectando, assim como o RT-PCR, se o teste está correto. Nesse contexto, conforme a notícia publicada no site da Prefeitura de São Paulo, aí o transcrito do site, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou no 1º de janeiro de 2020 a realização de 300 mil testes rápidos. Está cortando muito. Está cortando. Está confluindo entre os sintomas respiratórios. E desde o dia 30 de dezembro, as UBS, as de pronto atendimento, UPAs, eleitorais, AMAs, pronto atendimentos, PAs e pronto PSS realizam também testes rápidos para a influenza. Ressalto por derradeiro que a adoção de medidas no enfrentamento da pandemia fundamentou-se, do ponto de vista técnico e científico, nas deliberações do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, instituído pelo Decreto Estadual número 64.800 de 2020, assessorar o governador do Estado na administrativa, a isso relacionado e integrado por renomados profissionais da área de saúde do Estado de São Paulo. Destaque não se vislumbra a atribuição dolosa para a responsabilização nos termos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não se evidenciando o fim de proveito ou benefício indevido para seu. Congelou em mar. Com intitulação do arquivamento, é como voto. Obrigado, doutor Calil. Vamos soltar. Doutora Tatiana, primeiro voto. Eu voto com senhor presidente, Pois não, doutor. Eu quero vista dos autos, senhor presidente. Regimentalmente, eu peço vista dos autos. Pois não. Perfeito. Bom. Me perdoe a doutora Tatiana, acabei cortando a fala dela, mas eu requeiro vista dos autos, senhor presidente. Pois não. Perfeitamente, doutor Antônio Carlos. Doutora Tatiana.
O próximo é do Dr. Saad, que está na ordem da pauta. Pois não, doutor Saad, por gentileza. Ok, trata-se do processo C 29.0041.0041580.2022-14. Eventual prejuízo ao erário em razão de descumprimento de obrigação de fazer em processos judiciais, multas processuais por descumprimento de determinação judicial suportadas pelo erário. Eu vou fazer um breve resumo aqui, até para evitar fazer a leitura. É uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público de Fernandópolis, obrigação de fazer e com a fixação de multa diária para o caso de não cumprimento. A municipalidade, embora recorresse e tudo mais, não conseguiu impedir a aplicação dessa multa diária e também quedou-se inerte, não cumpriu a obrigação de fazer. O fato é que, decorrido o tempo, a municipalidade, o erário, arcou com um valor total, à época, de R$ 31.344,85. A Procuradoria-Geral do município de Fernandópolis instaurou um procedimento para apurar esse prejuízo ao erário, já que o erário não pode, o erário é vítima aqui, não pode arcar com esse prejuízo pela falha de um servidor, de um agente público, seja ele quem for. No caso, apurou-se, no decorrer do processo administrativo, que a responsabilidade era da prefeita municipal. Ela deveria arcar com esse prejuízo ao erário. Nesse meio tempo, veio a Lei 14.230, estabelecendo a necessidade de dolo para configuração do ato de improbidade administrativa. A Procuradoria-Geral do município, então, enviou os autos ao Ministério Público, ao promotor, para que ele ou promovesse a ação, considerando a nova lei, a 14.230, adotasse a medida que entendesse cabível. O nobre promotor de justiça da comarca, ele arquivou o procedimento, alegando que não havia dolo na conduta e que, de mais a mais, o procedimento administrativo para a recuperação desse dano já estava sendo conduzido pela Procuradoria-Geral do município de Fernandópolis. E assim ele arquivou. Bom, eu converti em diligência porque entendi que havia sido arquivado praticamente lá, na Procuradoria-Geral do município, ela se desincumbiu, o município se desincumbiu de arcar com a promoção, de manejar uma ação para ressarcimento do erário, e o promotor aqui, o promotor de justiça, excelente promotor, mas me parece que equivocou-se aqui, dizendo que lá estava em andamento, então ele não precisaria promover qualquer ação. Então eu converti em diligência destacando isso, que caso arquivado esse procedimento, sem as providências elencadas, que eu coloquei na conversa, o ressarcimento do erário permaneceria em aberto, não estaria sendo buscado nem pela municipalidade, nem pelo Ministério Público. E, além disso, a ausência de dolo, ainda que se verifique que não houve dolo na conduta da prefeita, isso também configuraria a necessidade, ficaria estabelecida, ainda assim, ainda que ausente dolo, ainda que ausente improbidade administrativa, o dano ao erário, o ressarcimento, deveria, sim, ser perseguido, seja pelo Ministério Público, seja pela municipalidade. Por quê? Em razão do que estabelece os artigos 186 e 927 do Código Civil. O artigo 186 estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, vejo essa questão. Ainda que não fique configurado o dolo, se houve dano ao erário na sua forma culposa, não se arquiva o inquérito. Tanto o Ministério Público quanto o ente público envolvido, no caso a municipalidade, e diante do que decidiu o Supremo Tribunal Federal em caráter liminar, suspendendo essa aplicação de exclusividade do Ministério Público, ela deveria, sim, ser perseguida
ou pelo Ministério Público ou pela Municipalidade de Fernandópolis, com base justamente na culpa. Ou seja, não há improbidade, mas há dano ao erário culposo, e aí aplica-se o artigo 186 e 927 do Código Civil. Então, eu converti o julgamento em diligência para que o nobre promotor procedesse como alvitrado pela Procuradoria-Geral do Município, ou seja, recomendando a reabertura do expediente em âmbito municipal para que a própria municipalidade promova a propositura de ação civil pública para eventual responsabilização civil cabível, sobretudo considerando, como anotado no voto, que está à disposição de todos, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu cautelarmente a existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação. Mas o ponto fulcral aqui é exatamente isso. Embora ausente dolo, ausente a improbidade, havendo dano ao erário, deve ser perseguido através de uma ação civil pública com base no artigo 187 e no artigo 927 do Código Civil. E, nesse caso de culpa, prescrição, conforme também reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a prescrição ocorre em 10 anos. Ou seja, antigamente tinha um entendimento de que qualquer dano ao erário era imprescritível. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, as últimas decisões, ficou estabelecido que não. É só quando houver dolo, dano ao erário e dolo, aí é imprescritível. Improbidade, imprescritível. Se passou o prazo da improbidade, ainda assim é imprescritível o ressarcimento ao erário. No caso de culpa, como aqui foi estabelecido em princípio, a prescrição ocorre em 10 anos, ou seja, ainda está no prazo. Então, era essa questão que eu queria colocar para os eminentes colegas conselheiros. Eu converti o julgamento em diligência para que sejam adotadas as medidas que eu coloco no voto. Obrigado, senhor presidente. É como voto. Obrigado, doutor Calil. Saad. Perdão, doutor Saad. Perdão, doutor Saad. É tudo primo. É tudo primo, né? Perdão mesmo. Eu fico muito chateado com isso. Bom, então vamos passar a votação, não é? Doutora Tatiana. Alguém quer discutir? Ou ao votar se manifestará? Enfim. Podemos votar em bloco? Ou alguém discorda? Em bloco? Não, eu acompanho o voto do relator, achei bastante pertinente as diligências por ele demandadas, acho que tem que haver essa investigação da questão do dano ao erário, então eu voto com o doutor relator. Obrigada. Doutora Tatiana, doutor Bonilha. Eu também acompanho o voto do relator. Obrigado. Doutor Giuliotti. Com o relator. Obrigado, doutor Marco Antônio. Relator, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos da Fonte. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Agora, o doutor Calil. Acompanho o relator. Doutor Jurandir Marsura. Eu não sei se a internet dele caiu, mas eu vi que ele não está mais aqui. Bom, vamos prosseguir, então. Eu voto também com o brilhante voto do relator. Então, doutora Tatiana, encerramos a votação desse caso, não, né? É desse caso, sim. Agora, o próximo é do doutor Jurandir Marsura e o subsequente é do doutor Marco Antônio, que é um voto divergente ao voto do doutor Marsura. Então, ele tem que estar presente. Senhor presidente, pela ordem. Não, só para completar, então, fica aprovado por unanimidade o voto do doutor Saad Mazlum. Agora, então, partindo... Pois não, quem pediu a palavra? Eu, senhor presidente. Pois não. O processo no qual eu apresentei a divergência, eu preciso avaliar um outro tema aqui que eu não avaliei. Eu pediria a Excelência se eu posso
licença para retirá-lo de pauta por mais uma vez, deixá-lo para a próxima sessão, se possível. Perfeitamente. Então, temos um processo que é da relatoria do Dr. Marsura, e ele pediu destaque. Sandra, você pode ver se consegue reconectar o Dr. Marsura, por favor? Sim, doutora, vou verificar, um minutinho. Muito obrigada. Dr. Marsura, aqui no celular, disse que a casa dele está sem energia elétrica. Ele vai tentar religar o computador. Poderíamos retirar de pauta, né, se ele concordar. Ele está aqui no WhatsApp, vamos ver se ele consegue, doutor Giuliotti, porque daí... Tá. Só um minutinho, acho que a gente pode esperar 2 minutos. Ok, perfeito. Doutor João está de volta. Acho que podemos... Sim, parou a energia aqui na minha casa, cortou a internet, agora voltou. Eu não sei se está na minha hora, mas o caso que eu vou apresentar tem a ver com isso daí, com energia e internet. Estou com a palavra? Eu não sei como é que está. Era a vez do senhor, porque o doutor Marco Antônio retirou de pauta o caso que ele tem o voto divergente do seu voto, ele vai apresentar na próxima reunião. Tá certo. Tá, então eu vou localizar aqui e já vou... Estou localizando aqui meu voto. Desculpe, estava tudo preparado, mas esse imprevisto aí. Bom, o caso é o seguinte. É da Promotoria de Justiça de Pontal, CEI 29.0001.025.0329/2021-76. Notícia de fato, a área é consumidor e criminal, no caso aqui. O recorrente é Marcos Alexandre Machado. E a representação foi feita em face da CPFL, basicamente, mas envolve também o município de Pontal e a Vivo. O recorrente, Marcos Alexandre Machado, ele alega que a CPFL trocou um poste perto da residência dele, avisou que ficaria sem energia, porém não avisou que ficaria sem internet.
E ele relata aqui várias coisas. Relata que, de acordo com a legislação municipal, a CPFL é obrigada a comunicar aos moradores da manutenção programada, o que foi feito, mas, porém, a internet não houve comunicação. E que foram deixados fios soltos, né, em postes lá, e causou um acidente, onde um motoqueiro teria ficado ferido. Ele também reclama que não recebeu os descontos na conta de telefone e internet em razão dos dias em que ficou sem esses benefícios. E que os fios ainda estariam amarrados nos postes lá e teriam também alguns fios caídos. A notícia, de fato, foi indeferida pela promotoria, que não vislumbrou a prática de crime, no caso, e também em relação ao pleito de compensação, desconto, pelos dias em que ficou sem internet e telefone, entendeu que se tratava de direito individual, não se justificando a atuação do Ministério Público. Em relação ao motoqueiro lesado, sustentou que cabe à própria parte interessada registrar boletim de ocorrência para noticiar os fatos. O representante, assim, surgiu alegando que, além dos direitos individuais, existe também um direito da coletividade, porque direitos difusos, no caso, que estão sendo violados, porque os fios dos postes que não estão sendo usados estariam em situação, soltos, né? Que poderia gerar perigo às pessoas. E, então, eu resumidamente, concordei com o arquivamento, porque, basicamente, realmente, o pedido de indenização se trata de um direito individual, né? A questão do motoqueiro também, especificamente a do motoqueiro, né? Cabe à vítima registrar o BO, né? Para notificar o fato. Entretanto, eu entendi o seguinte, que o descumprimento da CPFL, da obrigação de não deixar fios soltos quando da substituição de postes ou realização de reparos na rede de iluminação pública, conforme se observa do relato do recorrente e das fotografias por ele anexadas, constitui um fator de risco à vida e à integridade física dos munícipes. E aí envolve interesses difusos e coletivos. Razão pela qual o meu voto é pelo desprovimento do recurso, porém com determinação para que a doutora promotora de justiça oficiante expressa recomendação à CPFL no sentido de que adote as medidas necessárias em casos de reparo da rede elétrica e ou troca de postes de iluminação pública, a fim de que os fios de telefonia e ou internet, porventura retirados dos postes de iluminação pública, não sejam deixados pendurados ou sobre a via pública em situação de potencial perigo aos munícipes, e expedindo semelhante recomendação ao município de Pontal, para que exerça efetivamente o seu dever de fiscalização em casos dessa natureza, sob pena de adoção das medidas cabíveis. Esse é um caso que me chamou a atenção, porque rotineiramente aqui na rua da minha casa, a CPFL faz isso. Ela está trocando poste aí e retira os fios
do telefone, de internet, e deixa eles caídos sobre a via pública, baixos em situação que pode realmente comprometer a segurança das pessoas que passam ali, pedestres ou motoqueiros, enfim. E me parece que seria interessante, pelo menos, uma recomendação que a promotora, pelo menos, recomendasse à CPFL que não mais procedesse dessa forma, não deixasse esses fios soltos. Se tem que retirar, retira e acondiciona eles em algum lugar, mas não deixa eles pendurados, eles expostos em situação que possa provocar risco para as pessoas, né? Então, basicamente é isso. Eu gostaria de saber se os senhores concordam com isso, se está correto ou não. É um caso inédito. O que os senhores acham? Bom, doutora Tatiana, obrigado, doutor Marsura, doutora Tatiana. Eu acho que faz sentido essa sua recomendação, doutor Marsura, porque constantemente, também aqui na capital, se deixam fios soltos, daí na época das chuvas até houve um caso não muito antigo, que a pessoa ela chegou num dia de chuva a tocar num fio na Rua Traipu, que é bem central, e ela foi eletrocutada. Então, essa cautela é necessária e essa diligência, no meu entender, se faz necessária. E eu entendo bastante pertinente e, nesse sentido, eu voto com o senhor nessa sua diligência. Obrigado. Doutor Saad. Me parece bastante proveitosa a medida. Perdão, doutor Bonilha, perdão. Doutor, perdão, doutor. Doutor Bonilha. Eu tenho preferência, eu comecei a falar. Pode continuar, se preferir, não tem problema nenhum. Mas, se me permitir, eu acompanho o relator e imediatamente a palavra é devolvida. Ok, não, realmente, não é incomum também casos em que eu atuo aqui, em que o núcleo da questão é resolvido, mas nós verificamos que há algumas causas periféricas que o promotor poderia, né, como nesse caso, o doutor Marsura, ele poderia resolver através de uma recomendação, um ofício, uma solicitação, não é? Então, eu concordo com a medida, achei bastante correta e eu voto com o relator. Obrigado, doutor Saad. Agora, doutor Giuliotti, por gentileza. Acompanho o relator. Obrigado, doutor Giuliotti. Doutor Marco Antônio, por gentileza. O relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Ponte. Voto com o relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Calil, por gentileza. Eu também voto com o relator, senhor presidente. Obrigado. Bem, doutor Marsura já é o relator. Eu acompanho também o bem elaborado, bem fundamentado voto do doutor Marsura. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Jurandir Marsura. Mais alguma coisa hoje, doutora Tati? Mais algum... O último destaque, o doutor Marco Antônio pediu nova vista, então Perfeito. Foi retirado de pauta. Salvo esses destaques, não foram mais nenhum comunicados, a menos que alguém queira agora fazer algum destaque, mas na pauta havia só esses. Pois não. Alguém deseja apresentar mais algum destaque ou expedir mais alguma manifestação? Não havendo, creio que podemos encerrar a sessão. Já fez os votos das turmas. Da pauta e de turmas? Pois não. Eu pergunto se alguém deseja se manifestar com relação aos votos das turmas. Alguma observação, algum destaque? Não. Não havendo, então, creio que agora podemos encerrar, sempre consignando que foram analisados todos os votos pelos conselheiros, que decidiram por unanimidade os votos dos relatores. E quero registrar que os votos estão disponíveis, que os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Mais alguma coisa? Podemos encerrar?
Então, declaramos encerrada a nossa sessão de hoje. Nossa próxima reunião, dia 29 de março. Sim, dia 29 de março. Muito obrigado a todas e todos. Desejo um bom final de semana. E muito obrigado. Boa noite, obrigado.